Bem-vindos, meus filhos da luta. Hoje voltamos ao modo Resistance. Para nos defendermos de mais uma ofensiva. Mas dado o nível de aldrabice com que vamos lidar hoje, temos também um convidado especial. O colonialismo matou muito mais que o Holocausto, diz Rui Diogo, da Universidade de Howard, numa crítica a um artigo de João Miguel Tavares. Sim, durante a era colonial morreram mais pessoas que no Holocausto. Contra factos não há argumentos. Agora, para tirar daí que o colonialismo é tão mau ou pior que o Holocausto, já é preciso algum jogo de cintura. Se é normalmente a esquerda e a comunidade académica que são conhecidos por pregarem o relativismo, parece que por vezes lhes escapa a noção de que há níveis nisto. Os impérios da era colonial foram responsáveis por inúmeras atrocidades. Sim. Comparam-se em gravidade ao Holocausto? Não. Vemos o Holocausto como mais errado? Claro que vemos. E não, Rui, não é porque o Holocausto afetou os europeus, nós, enquanto o colonialismo afetou os outros. É porque o Holocausto foi há menos de 80 anos e a grande expansão colonialista terminou há séculos. É porque ainda há sobreviventes dos campos de concentração com marcas nos antebraços. O professor atira números para o ar e diz que o colonialismo matou mais que o Holocausto, mas primeiro compara todo o colonialismo com apenas o Holocausto e não inclui outras mortes causadas pela máquina de guerra nazi. Depois, compara o número de mortes do Holocausto em 4 anos com o número de nativos mortos durante o século XVI inteiro. Como diriam lá em Washington, very objective. Para além disso, inclui nas suas contas as mortes causadas pelos germes e doenças associadas, trazidos inadvertidamente pelos colonos portugueses para o Brasil. Por este raciocínio, o coronavírus é uma arma biológica chinesa e uma declaração de guerra. Agora, pensando nisso... A verdade é que não sabemos se o professor Rui é muito de foices, mas lá que gosta de martelar os números gosta. E se vamos criticar os impérios coloniais europeus, por que ficar por aí? Porque não obrigar os macedónios a queimar todas as imagens de Alexandre o Grande? Para quando o pedido de desculpas público do povo mongol pelas pilhagens e violações de Gengis Khan? O professor Rui Diogo passa grande parte do seu texto a criticar a escravatura. Perdão, a escravatura dos africanos pelos europeus e o tráfico de escravos transatlântico. Em 2000 palavras, não há uma referência à escravatura que se pratica ainda nos dias de hoje, nomeadamente em países asiáticos, e muito menos uma condenação à escravatura de africanos por africanos, algo que já acontecia muitos séculos antes das conquistas do homem branco. Apenas pessoas dementes ou indecentes é que defenderiam, hoje em dia, uma prática como a escravatura. Mas a chave é essa mesmo, hoje em dia. O pensamento humano e a sua consciência coletiva não são estáticos, progrediram ao longo dos anos e séculos. Mas o Rui é professor de Biologia Evolutiva e Comparativa. Ele sabe isso. Na Bíblia, nomeadamente no Velho Testamento, é normalizada e regulada a escravatura. Foram precisos milénios para que o espírito humano evoluísse e reconhecesse que a escravatura era errada, um mal abominável, e esta fosse proibida. E quais foram as primeiras nações a banir a escravatura? Exatamente, os cruéis impérios europeus. A verdade é simples. Ao longo da história, os povos mais avançados militar e tecnologicamente subjugaram, exploraram e muitas vezes mataram os menos avançados. Foi assim com o Império Romano e Egípcio. E foi assim entre as próprias tribos africanas e entre as tribos de índios americanos. E sim, foi assim com os impérios europeus. As práticas, mais atrozes no século XV, foram diminuindo de violência e no início do século XX não eram definitivamente as mesmas. Porque as sociedades, as pessoas e os povos evoluíram. Porquê é que o Holocausto é mais errado e pior que as atrocidades cometidas durante o colonialismo? Porque o Holocausto não foi uma consequência. O Holocausto foi um objetivo. Não aconteceu por uma disputa de território ou durante uma conquista. Foi um ato planeado, estruturado e executado com o único propósito de exterminar um grupo étnico. De apagá-lo da história e transformar em cinzas cada homem, mulher e criança. Foi um ataque fundamentado numa ideologia extremista. Mesmo depois da Alemanha nazi saber que iria perder a guerra, o esforço de solução final continuou. Não foi resultante de uma ocupação, não foi uma luta. Não foi em busca de qualquer interesse, senão a erradicação de um povo. É realmente este nível de mal e esta intenção que queremos imputar aos nossos antepassados europeus? A ambição dos impérios coloniais levou a inúmeros crimes e injustiças. Levou à morte de milhões de pessoas. Pelos estándares de hoje em dia, foi um empreendimento bárbaro e errado. Mas foram esses impérios que, em grande parte, moldaram o mundo em que hoje vivemos. Foi no seio dessas sociedades europeias que se verificaram os avanços culturais, científicos e sociais que nos permitem agora julgar o passado. Foi das ideias de colonos europeus que nasceu a Primeira República, onde agora vive o professor Rui Diogo, os Estados Unidos da América, ainda ao bastião das liberdades individuais e valores humanistas.
As críticas às práticas do colonialismo dos anos 1500 e 1600 demoraram séculos a ser prevalentes. Os responsáveis pelos crimes nazi foram julgados em Nuremberg um ano depois do fim da guerra. Os atos nazis são abomináveis hoje e foram abomináveis pelos estándares da própria época. As crueldades dos colonos são erradas pelos padrões que aplicamos atualmente, mas eram práticas relativamente aceitas pelas comunidades da altura. É por isso que o Holocausto é pior que o colonialismo. Não se pode fazer uma análise baseada nos números. Isso é de uma miopia ridícula. Morrem mais pessoas em acidentes de carro do que esquartejadas. Mas, por alguma razão, homicídio a sangue frio é mais errado do que negligência ao volante. A intenção conta. Esta não é uma defesa do status quo ou dos poderes que determinam há séculos a história e o rumo do mundo. É o reconhecer de que culpar e denegrir as nossas tradições é mais um artifício que nos retira força e união. Tentar ligar o Holocausto nazi ao colonialismo português é não só absurdo, mas, usando a palavra com que Rui Diogo classifica o artigo de João Miguel Tavares, indigno. Marca mais uma tentativa de culpar o homem branco por todos os maus do mundo. O objetivo é desgastar a ligação à nossa tradição e história. Destruindo a nossa cultura e quebrando o orgulho na nossa identidade comum, isolam-nos ainda mais. É, no fundo, essa a ideia das elites e transmitida através dos média, inundar as pessoas de sentimentos de culpa e enfraquecer a possível resistência. Mas por que havia Rui Diogo, um português, de atacar o seu próprio povo e história? Ora, Rui não está a atacar Portugal, está a atacar o homem branco. Sim, porque aparentemente tudo tem a ver com raça agora. Em intervenções passadas, o professor esforçou-se para diferenciar entre dois tipos de racismo, tipo A e tipo B. Supostamente, racistas tipo A entendem outra cultura como diferente, não se querendo relacionar. Racistas tipo B consideram outra cultura inferior. Fala de estudos que dizem que o racismo tipo A é intrínseco e natural, mas confirma o racismo tipo B como perigoso e levando a genocídios. Esta parece ser uma maneira elaborada de conciliar condenações vigorosas a possíveis exemplos de supremacia branca, racismo tipo B, enquanto se oferece uma justificação aos pedidos de segregação racial por alguns membros da comunidade negra e islâmica na América, racismo tipo A. O contexto é tudo. Rui Diogo é docente na Howard University em DC, uma universidade historicamente negra, onde se formou, por exemplo, a agora vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Uma universidade com 70% de professores e 90% de alunos afro-americanos e apenas 2% de alunos caucasianos. Uma universidade que em 2011 convidou Louis Farrakhan, líder da Nation of Islam, um grupo extremista, para orar perante os seus alunos. Farrakhan, que disse a pérola: os brancos são potenciais humanos, ainda não evoluíram. Rui Diogo, enquanto biólogo evolutivo, deve poder comentar os fundamentos científicos desta observação. O professor, que admite em relação a séculos passados que os preconceitos dos cientistas também influenciaram a ciência e que muitos cientistas tinham uma agenda política clara, parece cego em relação à ironia dos seus comentários atuais. Queimar as pontes com o nosso passado comum enquanto nação e comunidade é um erro. É preciso aceitar a história e construir a partir dela, admitindo os erros, mas valorizando as coisas positivas que, como povo, conseguimos. Antigamente, era de extrema-direita negar o Holocausto e defender o nazismo. Em breve, será de extrema-direita não colocar qualquer erro do homem branco ao nível das atrocidades de Hitler. Ataques como este pretendem fragilizar-nos através da culpa. Temos de os desmascarar e expor as suas verdadeiras intenções. Os filhos da luta despedem-se por hoje, mas voltarão em breve. Até lá, continua a lutar.